Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que busca já há muitos anos aqui na PUC trazer uma reflexão para o nosso público sobre a ciência e as suas interfaces, tanto no passado, no presente, e uma reflexão muitas vezes sobre para onde essa ciência que toma conta do nosso corpo, da nossa casa, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso lazer, está nos levando. O programa Nova Estela é produzido aqui na TV PUC, na Monte Alegre, mas na verdade o programa conta com apoio do programa de pós-graduação em estudos de História da Ciência, que mantém a área, mestrado, doutorado já há um bom tempo aqui na nossa universidade e que traz a cada semana um professor, muitas vezes da casa, como é o caso hoje, e algumas vezes convidados de outras universidades para manter esse debate semanal sobre os caminhos da ciência e para onde eles estão nos levando. Hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Sérgio Basbaum, que trabalha já há muito tempo lá no campus da Marquês de Paranaguá. Eu já trabalhei junto na mesma área. O Sérgio coordenou o curso Tecnologia e Mídias Digitais, né? Eu, durante algum tempo, com muita alegria, recebia os calouros do curso para introduzi-los no HCT, né, como a gente chamava, História da Ciência e Tecnologia. E o Sérgio também, além da graduação, trabalha num programa novo da pós-graduação da PUC. E eu vou pedir para você começar já apresentando para nós esses cursos, que eu acho que são cursos bastante inovadores da nossa universidade, que já merecem um plateu especificamente. Então, primeiro eu agradeço o convite, né, professora Zé Luísa, a alegria estar aqui no programa, é uma honra a gente poder conversar aqui, um colega já de muitos anos e um pesquisador que a gente respeita muito, né? Muito obrigado, bem-vindo. A gente tem, de fato, lá na Marquês, esses dois cursos, 3 cursos, na verdade, que representam, acho que, um conjunto de iniciativas acadêmicas muito relevante da PUC nessa área da cultura digital e muito pioneira. Porque, veja, em 97, ou seja, 97 foi antes da explosão da internet no Brasil, que você pode datar como algo do ano 2000, antes do bug do milênio, que o Charlie Gare, que é um autor inglês, data como marco de uma cultura digital, já que foi o momento em que a gente reconhece que se os computadores pararem, nós estamos embaraçados. E antes da bolha da internet, enfim. A professora Lúcia Santaella e o professor Filadelfo Menezes, basicamente, perceberam essa tendência das mídias digitais de conduzirem uma nova revolução na cultura, como foi a Revolução Industrial, como foi o livro, e começaram a conceber a ideia deste curso, de um curso que fosse interdisciplinar, que reunisse humanidades e tecnologia, para que a gente fosse capaz de produzir profissionais ligados à tecnologia que entendessem as questões de linguagem, de semiótica e das ciências humanas e tivessem uma visão crítica quanto a essas transformações, não simplesmente uma visão tecnológica, e ao mesmo tempo profissionais ligados à criação, ao design, ao pensamento humanista, ao pensamento criativo, que fossem capazes de entender os limites engenheirais, os limites computacionais, a dimensão prática desse aparato todo que cada vez mais foi gerindo o nosso cotidiano, né? E hoje em dia acho que isso é uma questão consumada. Nós vivemos num mundo em que homens e mulheres de vários gêneros se igualam não pelos seus direitos, mas pelo seu acoplamento obrigatório às interfaces, né? Então, essa é uma frase que a gente cunhou num artigo aí faz uns 3 anos que eu acho que descreve muito bem, em linhas gerais, a época que a gente está vivendo. E esses cursos, portanto, o curso de graduação, que é um bacharelado em tecnologia e mídias digitais, que foi esse primeiro curso concebido pela Lúcia e pelo Filadelfo, que começou a rodar em 2001, ele foi seguido por uma pós-graduação acadêmica
que começou a funcionar em 2007, que é o TID, que é o Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, que basicamente ele dá continuidade às linhas de ênfase iniciadas no TecMid, para que os alunos do TecMid, mas naturalmente qualquer aluno de qualquer instituição que se interesse pelas questões tratadas ali, pode encontrar ali um lugar também interdisciplinar e vinculado à mesma proposta de integração de saberes, voltada para a cultura digital. Hoje o TID também é doutorado já, então já há 2 anos nós temos o doutorado. E depois, eu acho que em 2007 também, ou 2008, começou o curso tecnológico em jogos digitais, que também é um curso, são um curso de 3 anos, é um curso tecnólogo chamado, né? Mas que tem tido muito êxito ali no campus da Marquês, com muitos alunos, muita procura, um curso que teve nota 5, jogos digitais. Jogos digitais. E é um curso que teve nota 5 na CAPES, o TMD agora teve nota 4. Então, nós estamos aí com um conjunto de cursos que oferece, que é pioneiro, a PUC foi pioneira nesses terrenos, né? Oferece um conjunto de opções e está formando pessoas que a gente espera que façam a diferença nesse mundo contemporâneo, né? Com a bagagem humanista da PUC, com a tradição do curso de computação da PUC, de educação, com a história da ciência que já deu sua contribuição lá, né? Enfim, a gente está bem confiante de que nós estamos formando pessoas interessantes, tanto na graduação como na pós, porque os nossos alunos da graduação estão em lugares espetaculares aí, profissionais, e a pós também, né? Muito bom, Sérgio. Eu acho que é legal a gente aqui no Nova Estela ter essa oportunidade até para os programas da universidade, principalmente os programas mais inovadores e menos conhecidos, né? Se apresentarem e dar as caras e o nosso telespectador saber da existência de tudo isso ali na Marquês de Paranaguá. Quem não conhece, Marquês de Paranaguá é uma, eu falo sempre, eu tuito e tal, é uma ilha verde, né, no meio da selva de pedra. Você está ali pertinho da Praça Roosevelt, né, uma praça que de praça só tem o nome, né? Mas se você subir 2 quarteirões, você vai ver um verde ali, né? Uhum. E é um pedaço ali da Baixa Augusta, né? Toda essa loucura que ainda tem um ar fresquinho, verde, né? O prédio onde eu dei aula do Rino Leve, né? Um prédio de arquitetura lindíssima, né? Com algumas inovações já no projeto do prédio da década de 40, né? Então eu acho que isso é muito legal. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o teu trabalho, né? Você defendeu alguns anos atrás o doutorado, né? E sem dúvida eu tenho certeza que você deve ter tido, pelo teu approach geral, um tema bem interessante sobre as mídias digitais e esse mundo contemporâneo que a gente está vivendo, né? Você afirmou no início, né, do pioneirismo da PUC, até porque, como você falou, de certa forma, a Lúcia Santaella, antenada com outras pessoas no mundo, começaram muito cedo a discutir o novo suporte, né, o novo livro, né, a nova escrita, tal. Mas eu vou te contar, eu sinto ainda que o tema ele é um debate ainda que acontece, né? Eu já enfrentei mesas aí pelo Brasil afora, e mesmo fora do Brasil, onde às vezes alguém se levanta na mesa ou na plateia, né, e enfrenta, e resiste, né, ao fato de que o digital seja realmente, como você falou, um marco, né, na história das grandes revoluções culturais, não é só científica, tecnológica, mas culturais, mudando a forma da gente pensar, da gente viver, né, no planeta. Como é que, então, conta um pouco para nós aí o tua performance do teu doutorado e das pesquisas que você tem realizado nessa temática tão atual. Olha, Zé Luiz, quando você pergunta da minha trajetória e toca nesse tema, eu sinto vontade de pular logo para os temas mais, para usar uma palavra da Lúcia, candentes, porque o meu doutorado foi sobre percepção em ambientes digitais. O que quer dizer isso? O que eu queria dizer com isso, né? Eu me formei em cinema.
eu já era músico, enfim, sou músico ainda e tal, mas me formei em cinema na USP, e quando eu me formei em cinema em 94, nós tínhamos uma sala de produção lá no CTR da USP, que tinha um telefone, que era de graça para a gente fazer a produção dos filmes, e aquela sala vivia cheia de gente que vinha filar o telefone lá, porque lá tinha um telefone de graça. Isso em 94. Quando eu acabei o meu mestrado, em 99, 5 anos depois, isso não é nada em termos de história, nós já tínhamos telefones celulares e estávamos à beira da explosão da internet no Brasil, que foi no ano 2000, e eu me lembro que a maior parte do material que eu usei de pesquisa no mestrado, que eu concluí em 99, já foi comprado pela Amazon. Então aproveitei aquela farra que era aquele dólar 1 para 1 que a gente teve há alguns anos aí, meio artificial, e ali eu comprei um monte de coisa da Amazon, chegava tudo em casa em questão de 5 dias e tal, vídeos, livros, né? Então eu ia me dando conta do impacto dessas transformações e da mudança no ritmo do dia a dia, da circulação da informação, da forma como a gente começou a reordenar o trabalho. E ali eu me dei conta de que também no mestrado que eu lidei com sinestesia, que é a relação entre cores e sons e tal, e isso saiu num pequeno livro pela Ana Blume, que é um livro que hoje praticamente todo mês ou cada 2 meses eu recebo algum e-mail de alguém procurando esse livro, o livro está esgotado e tal, tem que lançar de novo, mas o livro apontou uma coisa, a pesquisa apontou uma coisa curiosa naquele momento, que era o seguinte: a arte moderna foi um período de especialização dos sentidos. E as poéticas ligadas a essa região de interface entre sons e cores e tal, elas não tinham muito lugar na modernidade. Elas têm uma história que data pelo menos do século XVIII ali, mas porque o paradigma era o da especialização, o da disciplina, né? Então a pintura é só para os olhos, a música é só para os ouvidos. Essa é uma marca da música moderna e da pintura moderna. E com a emergência do digital, estava claro que essa aspiração poética que juntava tudo, via ali uma ferramenta que ia resolver seus problemas, porque houve muitas tentativas que esbarraram nos limites tecnológicos antes. Então, aquilo começou a me intrigar, porque eu percebi que estava havendo uma mudança que o meu mestrado não soube pensar ainda criticamente. Na verdade, ele é voltado para a questão dessas poéticas e do que significa essa experiência da sinestesia e tal. É bem divertido, bem interessante, mas ali ficou claro para mim que tinha uma coisa nova a ser pensada, que era o impacto da tecnologia digital. Aí eu comecei a dar aula, fui ler o McLuhan, fui reler o Benjamin, comecei o doutorado, topei com o Willem Flusser, e todos esses autores me chamaram a pensar um pouco mais criticamente essas mudanças. Então, e ao mesmo tempo o problema da percepção, eu estava insatisfeito com as respostas que eu tinha achado no mestrado, que eram vindas de um certo tipo de neurociência que me parecia que não dava conta do problema da arte muito bem. Então, eu peguei no meu doutorado e fui trabalhar a questão da percepção com Merleau-Ponty, do que era a tecnologia, do impacto dela na percepção, tentando elucidar um pouco as hipóteses do McLuhan, e finalmente entender como é que isso se refletia na arte, quer dizer, como é que a arte, como um testemunho da sensibilidade de uma época, servia como uma vitrine das mudanças na forma de perceber e de sentir o mundo que nós estamos vivendo. Então, esse foi o meu doutorado, o primado da percepção, que é uma expressão do Merleau-Ponty, e suas consequências nos ambientes digitais. A minha tese foi defendida em 2005. Em 2007, a Lúcia me convidou para vir para o TIDE para trabalhar a questão da cognição. Ela achou que o meu trabalho tinha uma interface ali, que são poucas pessoas que tinham pesquisa com afinidade com esse terreno, e eu achei interessante, achei que o desafio era legal, e comecei a trabalhar nessa direção, né? Então, para responder o começo da sua pergunta, para dar uma dimensão do impacto cognitivo dessa mediação, desse mundo em rede, eu vou dizer o seguinte, por exemplo, talvez a grande figura que define a modernidade ocidental, você sabe muito mais do que isso que eu, então se eu falar alguma besteira, você me corrija, mas é o nascimento dessa figura do sujeito.
Quer dizer, um cara que acredita que ele, por si próprio, vai lançar um olhar sobre o mundo e, utilizando da sua visão de mundo e da metodologia da razão e tal, vai ser capaz de se apropriar dessa realidade, explicá-la, né? E se apropriar dela de tal forma, inclusive, a controlá-la, ou pelo menos a ser capaz de uma intervenção eficaz nela, né? Essa é uma figura única do Ocidente, o sujeito individual. E quando você estuda as coisas por esse viés que eu vim estudando, você vê que essa figura está intimamente ligada ao livro, porque, veja, o Platão, ele não era um cara que pensava sozinho, ele era um cara que pensava falando com os discípulos, conversando, né? O livro é o momento em que você começa a produzir no Ocidente essa experiência individual, solitária, silenciosa, esse loop entre consciência e linguagem, né, que vai gerar esse cara que também senta depois e escreve sozinho, em silêncio. Esse indivíduo separado da coletividade que reflete sozinho, como você vai ver nos quadros do Rembrandt, nos quadros do Vermeer, né, o astrônomo, o filósofo em meditação, etc. Um cara separado do mundo, que pensa sozinho e que está intimamente ligado ao livro. Ora, esse cara hoje está sendo substituído por um cara que volta a viver em rede, conectado com muita gente. E se você pensar que a cognição, portanto, é uma operação que não é de um indivíduo, mas é de um indivíduo acoplado às suas ferramentas, então hoje a cognição é de um indivíduo acoplado a dispositivos digitais em rede. E é assim que ele se constitui como indivíduo, acoplado a um monte de gente, ligado a muita gente de uma maneira global, e você não pode mais falar em sujeito nos mesmos termos em que você falava no século XVIII ou XIX. É um outro tipo de sujeito que está emergindo, né? É um sujeito em rede, colaborativo, né? Essa é uma palavra muito forte hoje. Então aí você vê o impacto brutal que a mediação digital está tendo no nosso modo de viver e de pensar. Agora, já que você foi bastante bem, acho que bem elaborado a tua reflexão em relação ao sujeito em rede, né? Uhum. Eu lembro, há uns 2 anos, num evento de bibliotecários, que a Lúcia foi convidada e eu acabei ficando de mediador. E hoje em dia, quando eu vou mediar as coisas, eu fico mediando e tweetando. Né? Eu sou um exemplar prático, mais prático do que conhecedor da teoria, né? Desse ser em rede. Né? Eu cuido do Twitter aqui da nossa universidade, cuido do Twitter... Eu sigo você. Você me segue, eu te sigo, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, eu me lembro que a Lúcia Santaella, né, nossa professora aqui da PUC, que também a história da ciência teve muita ajuda dela, né? A gente começou junto com ela na semiótica para depois criar um mestrado, a mesma história que você contou, só que na área da história da ciência e tecnologia, né? Agora, eu lembro que para as bibliotecárias, né, ela fez acho que era 1h, 1h30, né, uma bela panorâmica assim, dos suportes, né, desde Platão, desde a oralidade, né, até o computador, até o tablet, até tal. Mas teve uma hora, assim, que não sei se foi no debate ou na própria fala dela, que ela falou que como é que fica a leitura, por exemplo, você menciona Platão, eu menciono Platão, né? Agora, como é que a gente adquiriu esse conhecimento de Platão? A gente usou a leitura solitária, né? Daí eu vou para a rede e eu sou um ser em rede que tem condições de, você entende? Pensar, refletir, mencionar, direcionar Platão. Então, uma coisa que me intriga é assim, existe uma leitura solitária que me enriquece, que me enriqueceu e que me enriquece, e eu me apropriando dela, eu vou para a vida em rede e acabo tendo uma performance, uma situação muito boa, né? Por isso, outro dia estava o Pierre Levy aqui num evento, daí o pessoal lá da organização do evento falou, Goldfarb, você vai ser um insider. O que é um insider? A pessoa que fica tweetando o evento, de repente sobe no palco, tem lá todo um
esquema de qual é o momento que eu subo no palco e com toda a liberdade, tem um microfone que é meu, mas na verdade não é meu, quer dizer, o microfone é da rede, né? Eu pego e coloco as reflexões que eu fui captando durante a fala do pensador, que eu estava tweetando e estava tendo transmitido também. É interessante porque hoje em dia você pode ter 2 transmissões de um evento, quer dizer, o nosso evento aqui, ele está sendo captado e vai ser transmitido na TV, na internet, depois vai para o YouTube, tudo. A TV PUC está avançando aí na sua penetração. Mas quando a gente organiza de ter um tuiteiro, né, você tem também a transmissão em texto feita por alguém que pegou essa técnica de pegar uma frase e colocar. Que é interessante, porque eu posso estar ouvindo você falar, mas eu posso também estar vendo um perfil da tua fala sendo transmitido em texto. Mas não importa, daí tudo isso tem um feedback que eu pego e coloco lá no palco, né? Então, o que eu queria te perguntar, assim, como fica essa leitura que me criou, que me abasteceu, né? O Haroldo de Campos dizia que o maior reserva de energia, isso eu também peguei pelo Twitter, peguei de algum livro e joguei no Twitter e virou uma frase já apropriada pela rede, né? A maior fonte, o maior reservatório de energia são os livros. O Haroldo falava isso. Você lembra que ele tinha aqui pertinho da PUC a Bibliocasa, né? Que é uma da casa que foi invadida por livros. Ele teve que se mudar com a esposa e ficou uma casa que do banheiro à cozinha era tudo livro. Essa casa inteirinha está na Casa das Rosas, lá na Vila Paulista. Eu acompanhei o processo de levar numa jamanta os livros e tal. Como é que fica? Essa é uma questão que me preocupa e eu vejo que preocupa muita gente, né? Sem dúvida. Você veja que nesse sentido do que você descreveu o Haroldo é um típico cidadão da era dos livros, tanto que é ali que ele busca energia, né? Quer dizer, ele está ligado àquela época, embora eles tenham chegado à borda disso, porque parte do projeto da poesia concreta passou por uma certa linguística e uma certa relação com a cibernética, tanto que quem traduziu o McLuhan depois foi o Décio, né? Então, eles estavam muito perto dali. Eu acho que tem uma coisa que me intriga no projeto da poesia concreta, é como eles podiam acreditar numa poesia precisa num certo momento. Quer dizer, mas tudo bem, isso é um assunto paralelo aí. Então, eu tive o ano passado no Festival de Cinema lá de Goiânia, para uma mesa sobre novas mídias, né? E uma coisa que sempre me intrigou nessa transformação, essa questão que você se refere, é que eu sentia, por exemplo, isso tem sido ainda alvo de muita polêmica e de debates e tal, que muita gente que está mexendo com imagem na era digital não tem o repertório de imagens do que já foi feito, da radicalidade que as poéticas e imagéticas produziram nos cinemas experimentais e no próprio cinema quase cinemão ou borda do cinemão, Godard, o próprio Fellini. Quer dizer, a maioria dessa garotada não viu nada e muita gente dizia que estava fazendo coisa nova, né? O exemplo disso foi uma qualificação de uma aluna da qual eu participei, que dizia que a radicalidade das imagens digitais, falou, opa, radical em relação a quê? Porque o repertório que eu tenho visto, pouca coisa atinge o grau de radicalidade de algumas poéticas experimentais no cinema nos anos 50, ou até da pintura em alguns momentos. Bom, então, lá nesse debate em Goiânia, eu levantei essa questão, falei, olha, às vezes eu me pergunto, nessa cultura da expressão, em que todo mundo faz um vídeo e põe no Twitter e tal, e é publicar sempre para fora, como você se referiu, onde que fica esse lugar que para mim também é muito querido, que foi o esforço que eu fiz para ver aqueles filmes do Godard e tirar sentido daquilo, os livros do Faulkner que eu li, que hoje eu não tenho nem tempo de ler aquilo, de tão cerrada que é aquela leitura, mas que tem enfrentado aqueles textos, num certo momento, me fez crescer demais. E o quanto eu devo àqueles textos para aquilo que hoje eu sou, aqueles textos e aqueles filmes, né? Quanto aquele exercício me fez crescer e como essa turma que só fala hoje na possibilidade de que todo mundo pode se expressar e não sei o quê,
onde é que fica, né, o conhecimento essa experiência, principalmente esse esforço de crescimento que era demandado ali, porque você necessita desses desafios para crescer intelectualmente, espiritualmente, né? O que talvez seja uma presunção, achar que nós crescemos tanto também. Mas para aquilo que eu me tornei, e que eu gosto daquilo que eu me tornei, foram experiências fundamentais, né? Para me ajudar a interpretar o mundo, fazer o meu trabalho, encontrar meus caminhos e tal. Então, desde a minha tese de doutorado, eu já me pergunto assim, o que importa não é nem uma euforia total em relação à tecnologia digital e ao novo mundo digital, porque ele tem algumas coisas encantadoras e outras nem tanto, né? Por exemplo, uma frase que eu uso na tese, eu falo assim, viver em rede é viver tecnologicamente expandido e tecnologicamente sitiado. Quer dizer, os seus passos estão sendo vigiados o tempo todo. Qualquer pessoa pode entrar lá no meu notebook, no meu Facebook, e saber o que eu penso de qualquer coisa, de onde é que eu andei. É só fazer uma busca das minhas fotos lá. A pessoa sabe todos os lugares por onde eu passei, em questão de minutos. Eu vou ter que te interromper. Então, televisão é assim, o tempo está explodindo. O assunto é muito interessante. Então, nós vamos continuar. Eu acho que o Sérgio já está convidado para mais um Nova Estela. Oba. Esse foi o primeiro capítulo da tua reflexão, né? É uma reflexão que eu acho fundamental, quer dizer, você pegou umas feridas aí do mundo atual, né? Tem gente que sofre com isso, né? Mas eu tenho a impressão que eu quero continuar contigo para você. Eu tenho certeza que você tem mais coisa que você não pôde falar hoje. Estamos num momento crucial aí de transformação e Nova Estela, como lá no passado, joga luz, ideia, reflexão para que novas estrelas apareçam e façam a nossa cabeça se mexer.